Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio no YouTube. E aqui você sabe, você quer direito de qualidade em profundidade, você está no lugar certo. TV Damásio no YouTube. O direito, portanto, para você. E nós estamos mais uma vez nestas aulas especiais aqui da TV Damásio, seu canal do direito no YouTube, com a doutora Renata Soltanovich, para trabalhar um tema de suma importância, um tema do direito processual civil, que é a responsabilidade processual civil e a efetividade da tutela jurisdicional. Eu me chamo Alexander Mendes Zacchimi, sou professor aqui no Damásio Educacional. Farei a apresentação desta aula especial juntamente com a minha querida amiga, professora Elaine Cristina Domingues Pardi, que já está conosco. Professora Elaine, tudo bem? Olá, professor Zacchimi, que satisfação! Olá a todos que estão conectados aqui no nosso canal. Meus cumprimentos e já me antecipando, meus agradecimentos à doutora Renata, que gentilmente hoje nos brindará com uma aula especial, cujo tema, responsabilidade processual civil e a efetividade da tutela jurisdicional. Uma aula que provavelmente aqui fará com que os nossos alunos engrandeçam ainda mais os seus conhecimentos. Muito obrigada, professora. Muito bem. Doutora Renata, para as suas considerações iniciais, tudo bem? Bom, obrigada, Zacchimi, professora Elaine, muito obrigada pelo convite. Realmente nós vamos falar hoje de um tema muito, que eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito sobre responsabilidade processual. Nós vamos falar da efetividade dela junto ao Poder Judiciário, seus reflexos, né, no Tribunal de Ética, porque nós vamos ter esses reflexos, que vai ser, inclusive, abordado depois com mais profundidade numa segunda aula, né, que nós vamos falar sobre o processo ético disciplinar, mas hoje nós vamos abordar a responsabilidade das partes e dos advogados dentro de um processo judicial. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de falar para os seus alunos. Muito bem, nós aqui é que agradecemos. E você que está nos assistindo, você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não? A pessoa aqui já me conhece. Para tudo. Se você não se inscreveu no canal da TV Damásio, para tudo agora. Não perca mais tempo. Inscreva-se no canal da TV Damásio. Vamos lá, estou esperando. Inscreva-se no canal da TV Damásio. Clica ali no sininho também para você ser notificado, ser avisado de todos os vídeos, todas as aulas aqui do canal da TV Damásio no YouTube. Faça isso. Ajude, portanto, a propagar este vídeo, estas aulas para inúmeras outras pessoas. A doutora Renata Soltanovich, que é a nossa professora convidada nesta aula, ela é advogada, já há mais de 20 anos advogada. Também é escritora na área jurídica, notadamente com obra aí de ética disciplinar, Tem e-books também, em todos esses e-books disponíveis gratuitamente, ela vai falar ao final, né, ela está disponibilizando gratuitamente para todos que estão nos assistindo, né, e também a doutora Renata, uma alegria, uma satisfação, ela foi a primeira mulher presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, onde teve atuação destacada por mais de 15 anos. Uma alegria, doutora Renata Soltanovich, em tê-la conosco para tratar deste tema de responsabilidade processual e a efetividade da tutela jurisdicional. Passo então a palavra para a doutora em definitivo. Obrigado. Obrigada, Zacchimi, doutora Elaine, aos alunos aí que estão presentes. Eu gostaria que tivessem todos aí atentos a uma norma principal, que é o Estatuto da Advocacia. Eu tenho certeza que vocês, alunos de faculdade, e aí eu falo isso que eu também fui estudante, a gente se preocupa o tempo todo em passar no exame de ordem, né? Então, a gente acaba focando nossos estudos para o exame de ordem. E essa é uma grande preocupação, né? A gente acaba percebendo que a faculdade acaba direcionando para esse tema e o aluno se esquece, muitas vezes, de que ele vai advogar, né? Porque eu sei que muitos de vocês
estão aí querendo prestar concurso público, mas eu falo que existe um tempo entre o concurso público e entre você passar no concurso público e o seu exame de ordem. E esse tempo, muitas vezes, o concurseiro acaba advogando. Ou ele não passa no concurso e acaba levando a advocacia para ele, para o resto da vida, ou ele se apaixona pela advocacia. Porque a advocacia é, de fato, muito apaixonante. Ela você tem várias áreas para poder atuar, você tem a disponibilidade aí de atuar não só no contencioso, como no preventivo, no arbitral também. Então, existe uma gama enorme para o profissional do direito trabalhar. Então, hoje, o que eu queria focar com vocês? Nós vamos falar sobre a responsabilidade processual civil dentro do processo judicial. Porque na sexta-feira, quando a gente falar sobre tribunal de ética, vocês vão entender porque a preocupação que nós temos daquilo que acontece dentro do processo, que vai começar ali no momento em que você atende o seu cliente. E eu quero que vocês entendam isso e prestem atenção naquilo que está sendo abordado, porque muitas coisas que a gente vai dizer aqui, eles caem no exame de ordem. E aí, aproveitando o ensejo, eu acabei escrevendo vários e-books bem curtinhos, cujos temas são todos eles de exame de ordem. Então, eu peguei os últimos exames da OAB, os exames da ordem, e vi as questões. E aí eu vi o que é mais abordado, né? E aí eu acabei escrevendo sobre isso. Então, eu falei sobre exclusão do advogado dos quadros da OAB, a suspensão preventiva, sobre subestabelecimento e renúncia. Então, tem vários temas que eu abordei, vocês podem achar através do meu Instagram. Então, na bio vai estar lá a forma para vocês localizarem esses livros. Mas o que nós vamos hoje abordar é justamente aquilo que cai no exame de ordem. Então, vamos começar a falar sobre a responsabilidade do advogado. Você tem aqui no artigo, e aí eu quero que vocês tenham em mãos, né, para aqueles que não estão com eles, com o estatuto em mão, então eu vou ler para vocês o artigo 17 do estatuto. Só abrindo um parênteses, parece redundância falar isso, ou desnecessário falar isso, mas a gente não pode esquecer que o Estatuto da Advocacia é uma lei federal, né? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, porque se ela é uma legislação federal, ela tem que ser cumprida, ela não é uma norma que pode ser modificada de uma forma fácil, existe toda uma questão legislativa para se mudar um estatuto. Então, é uma lei que vocês devem observar elas com rigor, porque é ela que vai direcionar a nossa profissão. Então, quando a gente fala de responsabilidade processual, e para vocês verem a seriedade da responsabilidade do advogado, você começa com o artigo 17, que diz assim: além da sociedade, o sócio responde subsidiária ilimitadamente pelos danos causados ao cliente por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa ocorrer. Essa segunda parte, sem prejuízo de responsabilidade disciplinar em que possa ocorrer, nós vamos conversar na sexta-feira. Sexta-feira, quando a gente abordar o tema sobre processo ético disciplinar, eu vou explicar para vocês como é que funciona um processo ético disciplinar, quais são as penas, o que pode acontecer, como é que funciona a defesa. Então, vamos focar nesse momento, então, voltando à questão da responsabilidade do advogado, né? Quando o advogado faz parte de uma sociedade, né, então ele tem lá o CNPJ dele, dá a entender no primeiro momento que ele fica livre de qualquer responsabilidade que a sociedade venha cometer. Então, o escritório, e aí a gente vai falar o escritório, o CNPJ, vamos falar assim para ficar mais fácil, ele é contratado por uma empresa para cuidar de 30 processos, por exemplo. O sócio da sociedade, ele, em primeiro momento, ele vai acreditar que ele não tem responsabilidade nenhuma. Por exemplo, se o outro sócio lá da área do contencioso perde um prazo, ele acha que ele
vai ficar totalmente despreocupado. Porque se a gente fosse pensar e fazer um paralelo com uma desconsideração da personalidade jurídica, até chegar nele na qualidade de sócio, demoraria muito tempo. Nós sabemos que a desconsideração da personalidade jurídica, olhando pelo Código de Processo Civil, pelo Código Civil, até chegar na pessoa do sócio, é muito difícil. Entretanto, no nosso Estatuto da Advocacia, de novo, que é uma lei federal, ela diz o seguinte: o sócio responde subsidiariamente e ilimitadamente. Subsidiariamente, porque se a sociedade não tiver bens, diz o Estatuto que ela vai responder. Então, que o sócio vai responder. O que significa? Se eu tiver que entrar com uma ação contra o CNPJ de um escritório de advocacia, por conta do artigo 17, eu não vou ingressar só contra o escritório CNPJ. Eu vou pegar o contrato social e, com base no artigo 17, eu já vou colocar todos os sócios no polo passivo do processo. Olha que loucura, que perigo. É uma leitura, e aí vamos fazer um comparativo, que eu vou falar isso até no final, quando eu falar sobre a perda da chance. Eu vou falar, a gente não pode, o comparativo é muito do Código de Defesa do Consumidor, né? Que muitas vezes, quando se trata de uma relação de consumo, e aí vocês já devem ter tido aula a respeito disso, na relação de consumo, a responsabilidade dos sócios da empresa. Até onde você pode, numa relação de consumo, colocar o sócio da empresa como responsável pela reparação do dano. Na advocacia, você tem o artigo 17, que ele diz: além da sociedade, o sócio responde subsidiária e ilimitadamente. Ou seja, se a sociedade não tiver bens para fazer o reparo, os sócios vão responder por isso. Então, isso daqui é extremamente importante. Aí, para vocês entenderem a gravidade disso, eu vou para o artigo 32 do Estatuto. Então, estamos falando ainda da lei do Estatuto da Advocacia. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Em caso de lide temerária, o advogado será, olha só o que ele fala, solidariamente responsável com o seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Ok, vamos falar dessa segunda parte, mas vamos começar do advogado é responsável pelos atos que praticar por dolo ou culpa. Olha lá, então você tem o artigo 17, que diz a sociedade é responsável, o sócio ele é responsável subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados, ou seja, o advogado da área do contencioso civil, que perdeu um prazo, ele simplesmente, o advogado da área societária vai responder com o advogado que perdeu o prazo, porque eles são sócios, o dano causado ao cliente, tá? Então, eu estou dizendo dano, a gente está falando de um dano aí bem mais fácil de ser apurado, né? A perda de um processo, a perda de um prazo judicial, alguma coisa nesse sentido. Aí, vamos para a questão, e aí a gente vai vamos entrar agora na questão da responsabilidade processual. Então, vamos ler de novo o parágrafo único do artigo 32. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente. Vamos pensar o que é lide temerária. Quando você fala em lide, ele não está falando aqui, ele está falando do polo ativo e do polo passivo. Porque você também pode, numa contestação, entrar com um pedido de reconvenção, também fazer uma lide temerária. Ou você pode, em todo o processo, procrastinar o andamento do processo e, com isso, estar se entendendo que você está em uma lide temerária, que é aquele processo que não tem nenhum tipo de resguardo de direito e você fica ali procrastinando o andamento do processo. No caso de lide temerária, ele está muito ligado ao abuso do direito de demandar. Aquela pessoa que sabe que não pode propor ação, ela não tem direito, mas ela o faz. E o faz com que intuito? De tumultuar uma relação jurídica,
muitas vezes, e por incrível que pareça, isso a gente já viu muito acontecer em casos de concorrência. O que faz o concorrente? Ele, para prejudicar o concorrente dele, ele ingressa com uma ação. Ou, para evitar o pagamento de uma multa contratual, ele ingressa com a ação. Então, ele entra com uma lide com o intuito de tumultuar todo um negócio. Então, o advogado, ele é solidariamente responsável. Qual que é a leitura que se faz quando a gente fala que o advogado é solidariamente responsável em uma lide temerária? O advogado sabe a verdade, sabe que o cliente não tem direito, não tem razão e propõe ação com o intuito de prejudicar a outra parte. Então, aí você vai... A leitura do código diz o seguinte, olha, desde que coligado com o cliente para alisar a parte contrária e que será apurado em ação própria. É claro que vai ser apurado em ação própria, né? A parte provavelmente vai ingressar com uma ação de dano processual. Ou ele, e aí nós vamos falar lá na frente, você tem a possibilidade do juiz, você requerer, né, o pagamento de indenização, que a parte seja condenada à indenização por dano processual. Nesse caso, você não pode não pode incluir o advogado solidariamente responsável. Por que você não pode fazer isso? Porque a lei diz, olha, tem que ser apurado em ação própria para verificar se o advogado estava realmente coligado com a parte para alisar a parte contrária, ou seja, ele estava coligado com o cliente dele para alisar a parte contrária. Então, é importante que vocês tenham essa visão dessa responsabilidade processual, porque a propositura da ação é um cuidado que o advogado tem até quando ele vai entrevistar o cliente dele, para ter certeza se o cliente está falando a verdade, se de fato o cliente, as provas não são forjadas, né? Nós já tivemos um caso aqui que a advogada recebeu uma procuração da parte contrária e a procuração era falsificada. Ela recebeu o cliente lá, RG falso, CPF falso, tudo falso. Ela entrou com um embargo de terceiro, conseguiu suspender, né, a venda de um determinado bem. No decorrer do processo, passado um ano, ela descobriu, por uma ligação ali, que ela recebeu da verdadeira pessoa, de que ela tinha, na verdade, recebido uma procuração falsa. Então, o cuidado que ela teve, né, ela ficou desesperada, né, o que se faz numa altura dessa, né, até para você não ser responsável solidariamente, porque ela tumultuou um processo por um ano, né, durante um ano o imóvel não conseguiu ser vendido, sustou um leilão, gerou custas de avaliação, uma série de coisas que depois de um ano teve que se retomar, que gerou mais custas para o meu cliente. Então, até que ponto a responsabilidade é dela? Então, eu sempre digo o seguinte, a responsabilidade do advogado, ele passa no momento que ele recebe o cliente no escritório dele. Certificar se o cliente é a pessoa que está falando mesmo, né? Não é documento falso, se a pessoa tem direito mesmo, da onde veio esse cliente. E a gente percebe aqui muito... Para quem gosta muito de rede social, né, se a gente entra no Instagram e você começa a ver um monte de advogados vendendo fórmula mágica, né? Vou te ensinar como lotar a sua agenda. Faça isso para ter mais clientes. Que qualidade de clientes que você vai ter? Você sabe se o cliente que está vindo no seu escritório, de fato, é um cliente que tem direito, né? Se o cliente que está vindo no teu escritório é um cliente, aquele que se apresenta como tal, é de fato a tal pessoa. Então, esses cuidados, né, o advogado ele tem que ter, justamente porque ele pode ser responsável, tanto num processo ético-disciplinar, que nós vamos falar na sexta-feira, mas principalmente numa responsabilidade civil. O advogado ele tem responsabilidade pelos documentos que ele recebe nos autos, né, para juntar no processo, para ingressar com uma ação judicial. Então, o advogado tem que fazer esta triagem, para que ele também não seja vítima até do próprio cliente dele, né?
Então, eu até coloquei aqui, e aí eu vou até perguntar para o professor Zakimi, se por acaso os alunos vão fazer alguma prova a respeito desse tema, porque eu gostaria muito que vocês pensassem e colocassem a imaginação, né? Como é que vocês evitariam essa lead temerária? Como é que vocês fariam essa triagem dos seus clientes para evitar justamente ser enganados, né? Ser vítima do próprio cliente, né? Numa lead temerária. Então, eu gostaria, eu lanço um desafio aí para vocês, né? Para vocês pensarem sobre isso. Vamos lá. O próximo passo aqui. Então, agora vamos abordar o tema pelo viés do Código de Processo Civil. O que diz o artigo 79? Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Olha lá, o código, ele já indica a responsabilidade daquele que litigar de má-fé, né? Então, a gente voltando aqui ao artigo 32, ele diz assim, o próprio advogado, ele, de uma certa forma, ele tem que fazer a triagem. Por quê? Ele é responsável pelos atos que praticar com dolo ou culpa. E, em caso de lide temerária, ele é solidariamente com o cliente. É responsável junto com o cliente. Vem o artigo 79 e diz assim, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé, como autor, réu e interveniente. Aí vem o Código Civil e diz o seguinte, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Nós temos aqui duas viés diferentes. Aliás, três. Então, vamos voltar no artigo 32. O artigo 32 fala em lide temerária, ou seja, a pessoa abusou do direito, ela ingressou com uma lide que sequer ela tinha direito. Ela nem vamos falar no abuso de direito, ela, na verdade, ingressou com uma ação da qual ela não tinha direito. Então, configurada a lide temerária, o advogado, ele responde pelos atos que praticar por dolo ou culpa, ele vai responder no processo ético-disciplinar e ele pode responder também em ação própria, né? Aí a gente vem aqui, no artigo 79, responde por perdas e danos aquele que litigar por má-fé como autor, réu ou interveniente. Então, litigar de má-fé é aquele da lide temerária. Aí vem o Código Civil e diz o seguinte, e aí o Código Civil fala do abuso de direito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente no limite do imposto pelo seu fim social, econômico, tal, pela boa-fé e bom costume. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui com relação a esse titular que comete excede nos limites. Numa ação revisional de alimentos. Ele entra com uma ação revisional hoje, ele perde, entra com outra, ele perde, aí ele consegue revisionar, aí ele entra com outra, e ele vai entrando com várias ações revisionais de alimentos com o intuito de quê? Ele tem o direito de pedir, né, essa revisional? Tem, mas ele começa a exceder nesse direito de propor ação. Ação de dano moral, né? A pessoa começa a propor várias ações de dano moral contra várias pessoas porque ela entende que ela é titular de um direito e por conta de ser titular desse direito, ela começa a propor várias ações. Então, são questões pontuais que eu quero... eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, que a gente via isso muito acontecer no Tribunal de Ética. Advogados que eles pegavam um determinado cliente e eles começavam a propor diversas ações contra vários bancos de dano moral, porque estava com o nome no Serasa, então ele colocava várias ações, e ele começava a fazer isso com vários clientes. Então, ele buscava no mercado as pessoas que estavam com problemas, por exemplo, com uma determinada operadora, né, de telefone, e começava a propor várias ações, porque o nome da pessoa estava no Serasa. Então, ele começava praticar esse tipo de ato, e eu estou falando da figura do advogado, porque nós estamos falando da responsabilidade processual, daquele que tem o poder de averiguar no primeiro momento
as questões daquilo que é lícito e daquilo que é ilícito, daquilo que é abuso e daquilo que é direito, né? Então, o advogado, muitas vezes, ele acabava propondo diversas ações com o intuito realmente de tumultuar o processo. De tumultuar, por exemplo, e ele acabava entrando, por exemplo, no juizado especial, por quê? Vamos imaginar que ele estava com uma determinada operadora. Uma delas poderia dar revelia, né? De tantas ações propostas, uma hora podia dar revelia. E quando dá revelia, presume-se os fatos como verdadeiro. Isso acontece muito também na trabalhista. A gente observa o advogado, ele ingressa com uma ação trabalhista e coloca no polo passivo diversos reclamantes, diversas reclamadas. E, às vezes, o reclamante dele não trabalhou em todas essas empresas. Ele coloca tudo ao mesmo tempo. Com o intuito do quê? Bom, de repente, uma das reclamadas recebe a carta, não contesta a ação, e aí ele teria aí uma revelia. Então, isso tudo, eu gostaria que vocês tivessem isso em mente, porque todas essas situações, elas acabam gerando aí a questão da responsabilidade processual, dos danos que podem acarretar dentro do processo e fora do processo. Dentro do processo, porque imediatamente o juiz pode aplicar a multa por litigância de má-fé e a indenização por abuso do direito, e com relação ao advogado, ação de um processo ético disciplinar e também, por que não, uma ação indenizatória, tá? Então, é importante que vocês tenham isso daí em mente. Então, só para a gente poder resumir o que nós falamos agora, o prejuízo propositura da ação sabendo inexistente o direito, dano processual, aí eu coloco custas e sucumbência. Muitos de vocês podem falar, mas o advogado ingressa com a ação, ele pede justiça gratuita e ele fica exime de custas e sucumbência. Em tese, poderia ser ótima isso que nós estamos falando. Mas, quando você fala em dano processual, o artigo ele diz o seguinte: o juiz pode arbitrar o dano. O dano, ele não está ligado à incidência dos benefícios da justiça gratuita. O que fala a lei de benefícios da justiça gratuita? Ela vai abranger as custas e a sucumbência. Ela não abrange, e até porque não é custas, a multa por litigância de má-fé e nem indenização por abuso do direito. E quando a gente fala, e eu vou falar isso mais para frente para vocês, quando você fala em abuso do direito e a respectiva ação indenizatória, o juiz ele vai arbitrar isso. E no momento em que ele vai arbitrar isso, o que ele vai incluir? A contratação do advogado? O reembolso da parte que teve o prejuízo pelo abuso do direito? Então, qual que é o critério que o juiz vai utilizar na aplicação da indenização por abuso do direito de demandar? Só fazendo um parênteses aqui que é importante, e até ressaltando aí aquele que a gente falou do artigo 32, né, exatamente do artigo 32, só lembrando que neste momento, o advogado, ainda que ele responda de forma solidária com o seu cliente na lide temerária, se ele for incluído no cumprimento de sentença da ação do pedido indenizatório do abuso do direito de demandar, embora ele faça parte do processo na qualidade de advogado, eu entendo que ele não pode fazer parte do cumprimento de sentença na ação no abuso. Parece confuso isso, mas a gente vai chegar lá. Eu só pincelei isso porque eu quero que vocês pensem um pouquinho a respeito desse tema. Vamos lá no segundo ponto. Artigo 81 do Código de Processo Civil. E aí nós vamos falar de novo da litigância de má-fé. De ofício a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa. Espera só um pouquinho. Quando a gente fala do litigante de má-fé, eu não estou falando do abuso do direito de demandar.
Aqui, o litigante de má-fé, no meu ponto de vista, pode ser autor, réu, um perito judicial que tumultua a perícia, o interveniente, qualquer um que faça parte do processo. No meu entender, se ele demandar de má-fé no decorrer do curso do processo, e eu não estou falando do abuso do direito de demandar, que em princípio, no meu entender, seria o autor da ação, o litigante, que pode ser também o autor da ação, que pode responder por litigância de má-fé e abuso do direito de demandar, o litigante de má-fé, ele vai pagar uma multa por recurso procrastinatório. Então, ele, na verdade, quando a gente fala que o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, é por ato processual. O abuso do direito é pela demanda em si, ação proposta. A litigância de má-fé é pelo ato processual. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. O juiz, ele marca audiência de conciliação. As partes concordam que elas querem audiência de conciliação. Ele vai e reserva a agenda para aquele dia. E o réu não comparece. O réu havia dito que ia, não vai e não justifica. O advogado dele vai, só para a gente não deixar a coisa muito... O advogado vai, mas a parte não vai. O juiz pode... o advogado vai e não justifica a ausência do cliente. O juiz pode, por aquele ato processual, a ausência na audiência, aplicar uma multa. No decorrer do processo, se o réu praticar outro prejuízo, por qualquer que seja, o juiz marca uma outra audiência, ele não vai. Ele procrastina o andamento do processo. Hoje a gente não tem mais, né? A gente tem muito pouco processo físico, mas antes o advogado que fazia a carga do processo não devolvia. Né? Então tinha a consequência no tribunal de ética, tinha ali a busca e apreensão através do oficial de justiça, o juiz proibia a parte de fazer carga novamente nos autos, quando não, proibia de falar nos autos, o que é uma ilegalidade, mas já vi isso acontecer, e mais, aplicava uma multa por litigância de má-fé. Então, a litigância de má-fé é por ato processual. Então, durante o curso do processo, a parte que praticou atos que gerou prejuízo à parte contrária, poderá ter várias multas por litigância de má-fé. Essa multa, ela vai, segundo o artigo 81, deverá ser superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa. Aí nós temos a indenizar a parte contrária pelo prejuízo que essa sofreu. Quando você fala a indenizar a parte contrária pelo prejuízo que sofreu, existe um entendimento de que a multa por litigância de má-fé, ela tem uma natureza jurídica diferente da indenização. A multa, ela não é indenização, ela é pela litigância de má-fé, tanto que ela pode ser aplicada por ato processual. A indenização é pelo todo. A indenização pelo juiz que essa sofreu e arcar com os honorários advocatícios com as despesas que efetuou, tá? Então, a gente estaria falando de duas situações aí diferentes. Quando forem 2 ou mais litigantes, o juiz condenará cada um na sua proporção e seu respectivo interesse na causa, solidariamente aqueles que coligarem para lesar a parte contrária. Ok. Quando o valor da causa for inferior ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o salário mínimo. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurar, liquidada por arbitramento. Olha só, então nós temos aqui a multa, ela é estipulada de 1% a 10% ao valor da causa. Se o valor da causa for inestimável, o juiz pode aplicar 10 vezes o salário mínimo. E aí a palavra é a somatória. O valor da indenização pelo prejuízo causado. Vou dar um exemplo muito simples para você com relação ao prejuízo. Imagine o seguinte,
eu moro em Santos, e meu cliente aqui em São Paulo, e o réu aqui em São Paulo, eu vou propor ação aqui em São Paulo, ok, hoje a gente está falando de processo digital, fica tudo muito fácil. Porém, o juiz marca uma audiência de conciliação. Eu saio de Santos, vou para São Paulo. O que eu tenho? Combustível. Vamos esquecer as audiências virtuais. Eu saio de São Paulo, venho fazer uma audiência. Eu saio de Santos, venho fazer uma audiência em São Paulo. Então, eu tenho combustível e eu tenho pedágio. Eu fiquei 1 hora para chegar, 2 horas para chegar no fórum, ida, volta. Como era uma audiência num horário extremamente complexo, eu acabei ficando num hotel para não voltar para a minha cidade natal. E a parte não comparece. Nem ela e nem o advogado. Ou aparece a parte, aparece o advogado, não aparece a parte, não justifica. O juiz pode condenar pelo ato litigância de má-fé? Pode. Aí o juiz vai lá e fala, eu vou dar 1% sobre o valor da causa, sei lá, vai dar aí R$1.000. Aí eu digo para o juiz, faço um requerimento e falo, olha, excelência, mas R$1.000 não paga a minha estadia no hotel, não paga o combustível e o pedágio, eu quero mais 1.500. Vamos imaginar, então eu tenho R$1.000 da multa, né, pela litigância, pelo ato processual em si, e eu posso ter a indenização também pelo ato em si. Então, eu teria aqui 2 condenações pela litigância de má-fé. Um pelo ato correspondente da multa e o outro pelo ato correspondente à indenização, tá? Então, eu gostaria que vocês entendessem a dimensão da prática de um ato dentro de um processo judicial, porque assim, é muito interessante, a gente recebe o processo, já quer ingressar com a ação, já fica empolgado, recebe uma citação, já vai fazer a contestação para o cliente, mas nós temos que pontuar toda esta responsabilidade processual que existe na defesa dos interesses alheios. Tá? Eu tenho um texto que diz assim, minha tese de mestrado em 2010 sobre responsabilidade processual, ele está desatualizado, né, porque é em 2010, depois disso nós tivemos o Código de Processo Civil de 2015 e eu acabei não atualizando esse livro. Mas eu disse assim, naquela época, aquele que abusa do direito, sendo descoberto e punido, certamente terá sua demanda improcedente. Ao contrário de quem litiga de má-fé, pois pode ter razão, até em parte, mas procrastinou o andamento do feito, tumultuando o próprio processo. Professora Zakimi e professora Elaine, eu gostaria muito que, como lição de casa, os alunos destrinchassem esse tema e impugnassem esse tema. Dissesse, olha, você não tem razão naquilo que você disse, ou você tem razão naquilo que você disse. E vou só jogar alguns exemplos para que vocês façam essas impugnações. Eu queria que vocês me mandassem isso, até porque eu vou atualizar esse trabalho e eu quero que ele fique mais rico de praticidade para aquele que vai ler. Eu não quero, o mestrado era uma coisa muito filosófica e eu quero trazer isso para nós, advogados, no nosso dia a dia. Pode parecer meio estranho você dizer para mim, ok, eu entendi abuso do direito, a pessoa entrou com a ação, ela não tinha nem o direito de entrar, ela entrou com o intuito mesmo de prejudicar o seu concorrente, ou ela entrou com a ação contra, por exemplo, o ex-marido com o intuito de prejudicá-lo, porque sabia que ele ia vender um imóvel. Vamos imaginar alguma coisa nesse sentido. Ok, agora vamos pensar na litigância de má-fé. Vocês devem ficar imaginando, nossa, eu tenho razão no processo, eu quero ganhar logo esse processo para receber o meu dinheiro, por que eu ia procrastinar o andamento do feito? Isso é possível acontecer? E eu diria para vocês muitas vezes que sim. Às vezes, por estratégia da própria parte, ela realmente quer prejudicar a parte contrária. Então, ela
entra com embargos de declaração desnecessariamente, ela vislumbra ali uma possibilidade de entrar com embargo de declaração, ela o faz, até para a sentença demorar um pouquinho para ela transitar em julgado. Ela entra com um pedido requerendo, por exemplo, aumento de sucumbência, mesmo sabendo que o artigo 85 tem lá as suas limitações, com o intuito do quê? De procrastinar o feito. Ela não quer que a outra parte pague, e com isso, ela acaba aumentando aí a incidência de juros de 1% ao mês, ela acaba, muitas vezes, evitando que a outra parte, sabendo que a outra parte está num negócio, querendo vender um apartamento, né, vendendo um imóvel, negociando alguma coisa, e sabe que o processo judicial impede, muitas vezes, um negócio, né, impede, muitas vezes, a pessoa prestou concurso público, entrou no concurso público, passou no concurso público, e para tomar posse, de repente ela precisa estar com o nome sem qualquer restrição, então ela entrou com a ação justamente para tumultuar, aquele sentido de vingança. Vocês acham que não, mas isso, infelizmente, é muito comum de acontecer. Então, eu queria que vocês tivessem isso em mente, e como lição de casa, se o professor Zaquim e a professora Elaine me permitir, eu gostaria de receber de vocês algumas ideias a respeito disso. Vamos lá, vamos dar continuidade. Verdade real e mentira processual. Olha só que interessante. Vocês vão falar assim, mas verdade real e mentira processual, como assim? O exemplo é muito simples. Imaginem vocês que eu tenho um documento do professor Zaquim confessando que ele deve para mim 10 mil reais. Ele faz isso numa cartinha de papel de carta. Ele pega um papelzinho de carta, um ofício, um papel sulfite, escreve: eu, professor Zaquim, devo para a Renata o valor de 10 mil reais, assina, me entrega, não reconhece firma nem nada, mas faz de próprio punho, ok. Ele é um documento que tem validade jurídica? Claro que tem. Foi feito, né? Ele não disse qual que é o motivo da dívida, ele apenas fez a confissão. Ok, eu ingresso com uma ação de execução. Olha só, faltou testemunha, eu não vou nem falar na monitória, eu vou falar na ação de execução. Faltou testemunha na confissão dele, faltou lá os requisitos para a propositura de uma ação de execução. Ele entra com embargos de execução e diz assim: olha, o título falta requisitos. Aliás, eu falei 10 mil reais, mas se você percebeu bem, eu falei descontando o valor já pago, que deverá ser descontado o valor pago. Eu simplesmente não juntei ali que ele me pagou 9.999. Esqueci de juntar, não entreguei para o meu advogado nem reparou nisso, e ele entra com um processo, e ele entra com embargos de execução, dizendo: olha, o título, o documento entregue para a Renata, ela falta os requisitos para ação de execução. Faltou, por exemplo, 2 testemunhas, faltou dizer aí que faltou o demonstrativo de cálculo para ela tirar o valor que eu já paguei. O juiz fala: é verdade, faltam os requisitos para a ação de execução. A dívida existe, mas eu perdi o processo por falta de requisito legal. Então, por isso que eu coloquei para vocês a verdade real vezes a mentira processual. Porque a verdade é: o professor Zaquim me deve? Me deve. Eu ingressei com a ação errada. No momento que eu ingresso com a ação errada, ele vem com uma mentira, na verdade não seria nenhuma mentira, eu utilizei essa palavra mentira processual, mas ele vem com uma defesa processual, né, onde ele mata a minha ação de execução e ganha o processo. Então, eu vou ter que esperar transitar em julgado para poder entrar depois com uma ação de ordinária de cobrança. Mas esse tipo de situação, num exemplo extremamente gritante que eu quis dar para vocês, de absurdo, né, numa ação dessa natureza, mas para vocês verificarem o que pode, dentro de um processo, acontecer daquilo que for de fato verdade e o que acontece dentro do processo.
né? Então, são duas situações que podem gerar na ação judicial um resultado não verdadeiro. Então, eu perdi o processo quando o professor Zakimi me devia, porque eu entrei com a ação errada. Ou eu posso ter entrado com uma ação correta de cobrança, mas eu não tinha, por exemplo, os documentos, ou ele junta, por exemplo, documentos que comprovam que ele pagou a dívida, quando na verdade ele não pagou a dívida, e eu não consigo, muitas vezes, por falta aí de conhecimento técnico, por exemplo, de desmistificar aqueles recibos entregues. Olha só o cuidado que o advogado tem que ter na propositura da ação correta e mais aí, e na informação que ele recebe do cliente, né, na análise que ele recebe da documentação e às vezes da história que ele conta, porque às vezes você ingressa com uma ação ouvindo uma história de cliente que não é verdadeira. Então, esses são todos os cuidados que o advogado tem que ter, porque a gente já viu lá atrás que o advogado responde solidariamente numa ação pela lide temerária. Ok? Para a gente finalizar, eu acho que a gente já está partindo aqui para o final, estou vendo aqui que são 18h32. Para a gente finalizar, e eu gostaria muito que vocês pensassem a respeito do tema chamado perda de uma chance. Eu sempre brinco que na teoria a prática é outra, né? Se você corre o risco do seu cliente ser condenado por litigância de má-fé ou por uma multa por recurso procrastinatório. Se você não recorre, o cliente pode te processar por perda de uma chance. O que é essa perda de uma chance de um modo geral? E a gente até, depois na sexta-feira, quando a gente falar um pouco sobre Estatuto da Advocacia, sobre Tribunal de Ética, se vocês quiserem, a gente aborda em 10 minutinhos um pouco mais sobre esse tema. A perda de uma chance, a grosso modo, é o advogado que deixa ele perde a chance de levar ao conhecimento do Poder Judiciário um direito que seu cliente tem. Então, de uma forma, vamos já pensar primeiro na questão que eu falei a respeito da litigância de má-fé, da multa por recurso procrastinatório. O cliente perde em primeira instância, o advogado sabe que ele vai perder em segunda instância, porque ele deve aquele valor, por exemplo, e ele acha melhor não recorrer para não tumultuar ainda mais juros, multa, correção monetária, e não ter incidência, né, do artigo 85, que seria a elevação aí da verba de sucumbência. Então, o advogado resolve não recorrer. Tecnicamente, ele está certo. Se ele entrar com a ação, se ele entrar com o recurso, o cliente dele vai perder, isso é fato. Porém, o cliente pode ingressar com uma ação indenizatória contra o advogado pela perda de uma chance. Então, qual que é a solução disso? O advogado se documentar de que ele não é obrigado a entrar com recurso. E muitas vezes, o cliente precisa que você entre com recurso justamente para você ganhar tempo para ele levantar dinheiro e pagar a dívida, por exemplo. Então, é importante que exista uma relação de transparência entre o advogado e o cliente para que isso aconteça, né? Para que não corra o risco de um recurso procrastinatório a ensejar não só o aumento, né, dos honorários advocatícios, da verba de sucumbência lá do artigo 85, mas principalmente de uma multa por litigância de má-fé. Então, alguns cuidados que o advogado deve ter nesse sentido. E aí, um exemplo mais simples também da perda de uma chance é o advogado que ele deixa de fazer algum pedido. Por exemplo, quem atua na área trabalhista, vamos imaginar, o advogado entra pedindo horas extras, pedindo... Aqui eu não faço trabalhista, então eu fico imaginando horas extras, férias, 13º, tal, e insalubridade. O advogado deixa de pedir, por exemplo, insalubridade. Aí vem o cliente dele, entra com processo contra o advogado, dizendo, olha, o advogado não pediu insalubridade e eu tinha esse direito. Então, olha o cuidado que o advogado deve ter até na propositura de uma ação. E quando o juiz vai decidir a questão da perda de uma chance,
E aí eu vou deixar para vocês responderem isso para mim, o que vocês acham que o juiz deve aplicar? O Código de Defesa do Consumidor ou o Estatuto da Advocacia? Qual deles é mais severo para o advogado? E a questão da inversão do ônus da prova? Lembrando que o cliente, ou seja, o prejudicado que processará o seu antigo advogado, ele vai contratar um advogado para fazê-lo. A questão da inversão do ônus da prova. Então, eu vou deixar isso para vocês como lição de casa. Professor Zakimi, professora Elaine, eu acho que já o tempo está bem, salvo o melhor juízo aqui, o tempo, nós chegamos aí no limite do tempo. Muito obrigado, doutora Renata, pela sua exposição, sempre uma alegria poder recebê-la. Passar agora para a professora Elaine. Obrigada, professor Zakimi. Agradeço aqui a doutora Renata Soltanovic pela excelente aula, doutora, muito boa mesmo, pela escolha do seu tema, aliás, vários temas, né? A doutora falou sobre código de ética, responsabilidade processual, lide temerária, então são temas importantíssimos para todos os acadêmicos e operadores do direito, tá? Realmente suas exposições foram brilhantes, objetivas, assim, só posso cumprimentá-la e agradecê-la mais uma vez pela brilhante aula. Aproveito aqui novamente para renovar meus agradecimentos também à Faculdade Damásio pela brilhante iniciativa, por nos permitir aqui, a cada dia, termos essas aulas especiais, né, com professores, doutores aqui maravilhosos, e hoje também não poderia ser diferente com a doutora. Doutora Renata, meus mais sinceros cumprimentos e agradecimentos. Muito obrigada pela excelente aula, e espero que a senhora volte várias vezes aqui conosco. Muito bem. Renata, me explica lá, fala de novo para quem está nos assistindo, né, para que o nosso internauta, que é aluno do curso de Direito aqui do Damásio, é aluno do curso de pós-graduação também, são alunos do curso de Direito de inúmeras outras faculdades no país que estão nos assistindo. Nós temos advogados, advogadas que fazem parte da nossa audiência aqui nas aulas especiais. Me conta um pouquinho mais como que faz lá para chegar no seu livro, no e-book que está lá. Me explica aí para a gente. Bom, para facilitar, é só entrar no meu Instagram e aí tem o link na bio, né? É só entrar na bio, você clicando lá, você já entra direto na página dos livros. Tem lá mais de 10 livros, e aí você pode escolher quantos livros você quiser, clicar, baixar. Não precisa colocar e-mail, não precisa se identificar, é só clicar e baixar o livro que quiser. Quantas vezes quiser, pode compartilhar, a ideia é trocar ideias e a gente trocar aí conhecimentos. Muito bem. Eu quero mais uma vez agradecer à professora Renata Soltanovic pela sua palestra, pela sua aula aqui no Damásio Educacional, o seu canal, portanto, aqui, na TV Damásio, no YouTube. Agradecer também à professora Elaine Cristina Pardi Domingues pela sua participação, sempre tem nos ajudado, está sempre conosco aqui na apresentação. Meus sinceros agradecimentos. E a você que está nos assistindo pelo canal do YouTube da TV Damásio, agradeço, obrigado mesmo pela sua audiência, pela sua participação. E olha, navegue aí, né, no canal da TV Damásio, no YouTube, nós temos inúmeras aulas especiais que foram gravadas, que já estão à sua inteira disposição, temas os mais variados, temas na área de direito constitucional, na área de direito eleitoral, no direito notarial, biodireito, inúmeras aulas estão aqui, portanto, à disposição gratuitamente, para você enriquecer, portanto, seu conhecimento, para você aprender mais, exatamente para você ficar antenado e colado no nosso canal, que é o canal da TV Damásio no YouTube. Não esqueça, se você não se inscreveu, você inscreva-se agora, imediatamente. Né? Inscreva-se e curte lá, dá um like para a gente neste vídeo, para propagarmos, né, para as outras pessoas aqui,
pela internet. Um grande abraço a todos, mas eu não quero terminar sem antes fazer aqui um agradecimento também especial ao pessoal que trabalha nos estúdios daqui da TV Damásio, né, que fazem chegar até você o melhor som, a melhor imagem, a melhor transmissão de todas. Aos nossos queridos amigos aqui dos estúdios da TV Damásio, os nossos sinceros agradecimentos. Então, desde já, quero agradecer também a todos vocês pela audiência e até uma próxima oportunidade. Até mais!